Capítulo 5. Um conto de sangue. Randy atravessou o caramado pisoteado da mansão, estandartes tremulando à sua frente, tendas o cercando, cavalos relinchando em seus piquetes no extremo oeste. No ar pairavam os aromas de um acampamento de guerra eficiente. A fumaça e o sabor das panelas eram muito mais fortes do que o cheiro ocasional de esterco de cavalo ou um corpo sujo. Os homens de Manchir batiam um acampamento organizado, ocupando-se com as centenas de pequenas tarefas que permitiam o funcionamento do exército. Afiar espadas, lubrificar couros, consertar celas, buscar água no riacho. Alguns praticavam investidas à esquerda, do outro lado do gramado, no espaço entre as linhas das barracas e as árvores raquíticas que cresciam ao longo do riacho. Os homens seguravam lanças brilhantes no nível enquanto seus cavalos pisoteavam o solo lamacento em uma longa faixa. As manobras não apenas mantiveram suas habilidades afiadas, mas também exercitaram os cavalos. Como sempre, Randy era seguido por um bando de assistentes. Donzelas eram suas guardas e os Aiel observavam soldados saldaeanos com cautela. Ao lado dele estavam várias Aes Sedais. Elas sempre iam com ele agora. O padrão não tinha lugar para sua antiga insistência de que todas as Aes Sedai fossem mantidas à distância. Ele tecia como queria, e a experiência havia mostrado que Randy precisava dessas Aes Sedai. O que ele queria não importava mais. Compreendia isso agora. Era um pequeno consolo que muitas dessas Aes Sedai em seu acampamento tivessem jurado lealdade a ele. Todos sabiam que as Aes Sedai seguiam seus juramentos à sua própria maneira, e elas decidiriam o que sua fidelidade a ele exigiria. Elsa Penfell, que o acompanhava neste dia, era uma das que juraram a ele. Da Aja Verde, ela tinha um rosto que poderia ser considerado bonito se não se reconhecesse a qualidade eterna que a marcava como uma Aes Sedai. Ela era agradável para uma Aes Sedai, apesar do fato de ter ajudado a sequestrar Randy e trancá-lo em uma caixa por dias para ser retirado apenas para uma surra ocasional. Ou quase todo dia, né? No fundo de sua mente, ele rosnou. Isso era passado. Elsa tinha jurado. Isso era o suficiente para permitir que Randy a usasse. A outra mulher que o atendia hoje era menos previsível. Ela fazia parte da comitiva de Cadsuane. Corelli Rovian. Uma amarela esguia de olhos azuis, cabelos escuros desgrenhados e um sorriso perpétuo. Não fizera nenhum juramento de fazer o que ele mandava. Apesar disso, ele sentiu a tentação de confiar nela, já que uma vez ela tentou salvar sua vida. Foi apenas por causa dela, Samitsu e Damerflin que Randy sobreviveu. Uma das duas feridas no lado de Randy que não cicatrizavam, um presente da adaga amaldiçoada de Padan Fen, ainda persistia como uma lembrança daquele dia. A dor constante daquele mal purulento cobria a dor igual de uma ferida mais antiga por baixo, a que Randy havia sofrido enquanto lutava contra Ishamael há tanto tempo. Logo, uma dessas feridas, ou talvez ambas, derramaria o sangue de Randy nas rochas de Shaiol. Ele não tinha certeza se seriam elas que o matariam ou não. Com o número e a variedade de diferentes fatores competindo para tirar a vida de Randy, nem mesmo Matt saberia qual era a melhor aposta. Assim que Randy pensou em Matt, as cores giraram em sua visão, formando a imagem de um homem magro de olhos castanhos usando um chapéu de abas largas e jogando dados diante de uma pequena multidão de soldados que assistiam. Matt estava com um sorriso e parecia estar se exibindo, o que não era incomum, embora não parecesse haver nenhuma moeda trocando de mão para seus lançamentos. As visões vinham sempre que ele pensava em Matt ou Perrin, e Randy havia parado de rejeitá-las. Ele não sabia o que fazia com que as imagens aparecessem. Provavelmente sua natureza Taverém interagindo com os outros dois Taverém de sua aldeia natal. Fosse o que fosse, ele usou. Apenas mais uma ferramenta.
Parecia que Matt ainda estava com o bando, mas não estava mais acampado em uma floresta. Era difícil de dizer pelo ângulo, mas ele parecia estar fora de uma cidade em algum lugar. Pelo menos, era uma estrada grande a curta distância. Randy não via a pequena mulher de pele escura com Matt há algum tempo. Quem era ela? Para onde ela foi? A visão se desvaneceu. Com sorte, Matt voltaria para ele em breve. Ele precisaria de Matt e suas habilidades táticas em Shai al Ghul. Um dos contramestres de Bashir, um homem de bigode grosso, com pernas arqueadas e corpo atarracado, viu Randy e se aproximou com um passo rápido. Randy acenou para o Saldaiano recuar. Ele não estava pensando em relatórios de suprimentos no momento. O contramestre saudou imediatamente e recuou. Uma vez, Randy poderia ter ficado surpreso com a rapidez com que era obedecido. Não mais. Era certo que os soldados obedecessem. Randy era um rei, embora não usasse a coroa de espadas no momento. Randy passou pelo gramado, cheio de tendas e estacas de cavalos agora. Deixou o acampamento, passando pelo baluarte de barro inacabado. Aqui, os pinheiros continuavam pelas laterais da encosta suave. Escondido em um grupo de árvores logo à direita, estava o campo de viagem, uma seção quadrada de terreno cercada para fornecer um local seguro para os portais. Pairou no ar naquele momento, uma abertura para outro lugar. Um pequeno grupo de pessoas se dirigia para ele, caminhando para o chão coberto de pinhas. Randy podia ver as tramas que compunham o portal. Este foi criado com um saidin. A maioria das pessoas no grupo usava as roupas coloridas do povo do mar. Os homens de peito nu, mesmo no ar frio da primavera. As mulheres com blusas largas e brilhantes. Todos usavam calças largas e todos tinham piercing nas orelhas ou no nariz, sendo a complexidade dos adornos uma indicação do status relativo de cada pessoa. Enquanto ele esperava pelo povo do mar, um dos soldados que guardava o terreno de viagem se aproximou de Randy com uma carta lacrada. A carta seria enviada via Ashaman, de um dos interesses de Randy no leste. De fato, ao abri-la, descobriu que era de Darlin, o rei Taireno. Randy o deixou com ordens para reunir um exército e prepará-lo para marchar para Arad Doman. Essa reunião já havia sido concluída há algum tempo, e Darlin se perguntou, mais uma vez, sobre suas ordens. Ninguém poderia simplesmente fazer o que lhes era dito? Mande um mensageiro, disse Randy ao soldado, guardando a carta com impaciência. Diga a Darlin para continuar recrutando. Eu quero que ele convoque todos os tairanos que possam segurar uma espada e treine-os para combate ou coloque-os para trabalhar nas forjas. A última batalha está próxima, muito perto. Sim, milord dragão, disse o soldado, saudando. Diga a ele que enviarei um Ashaman quando quiser que ele se mova, disse Randy. Ainda pretendo usá-lo em Arad Doman, mas preciso ver o que os Aiel descobrirão primeiro. O soldado fez uma reverência e recuou. Randy voltou-se para o povo do mar. Uma delas se aproximou dele. Coramor, disse ela, balançando a cabeça. Harine era uma mulher bonita, de meia idade, com mechas brancas no cabelo. Sua blusa ata amieri era de um azul brilhante, colorida o suficiente para impressionar um latoeiro, e ela tinha impressionantes 5 anéis de ouro em cada orelha, bem como uma corrente no nariz amarrada com medalhões de ouro. Eu não esperava que você viesse nos encontrar pessoalmente, continuou Harine. Eu tenho perguntas para você que não podiam esperar. Harine pareceu surpresa. Ela era a embaixadora do povo do mar para o Coramor, que era o nome que davam a Randy. Eles estavam zangados com Randy pelas semanas que ele passou sem um acompanhante do povo do mar. Ele havia prometido manter um com ele o tempo todo. Mas Logan mencionou a hesitação deles em enviar Harine de volta. Por quê? Ela alcançou uma posição mais alta, tornando-a importante demais para atendê-lo?
Alguém poderia ser importante demais para estar com o Coramor? Muito sobre o povo do mar fazia pouco sentido para ele. Eu responderei se puder, Haline disse cautelosamente. Atrás dela, carregadores levavam o restante de seus pertences pelo portão. Flynn estava do outro lado, mantendo o portal aberto. Ótimo, disse Randy, andando de um lado para o outro enquanto falava. Às vezes, ele se sentia tão cansado até os ossos, que sabia que precisava continuar se movendo, nunca parando. Se o fizesse, seus inimigos o encontrariam. Ou isso, ou a sua própria exaustão, tanto mental quanto física, o arrastariam para baixo. Diga-me, ele exigiu enquanto andava. Onde estão os navios que foram prometidos? O povo do Mani passa fome enquanto o grão apodrece no leste. Logan disse que você concordou com minhas exigências, mas não vi nada de seus navios. Faz semanas. Nossos navios são rápidos, disse Haline irritada. Mas há uma grande distância a percorrer. E devemos atravessar os mares controlados pelo Xianshan. Os invasores foram extremamente diligentes com suas patrulhas e nossos navios tiveram que voltar e fugir em várias ocasiões. Vocês esperavam que pudéssemos trazer sua comida em um instante? Talvez a conveniência desses portais o tenha deixado impaciente, Coramor. Devemos lidar com as realidades do transporte marítimo e da guerra, mesmo que você não o faça. Seu tom implicava que ele teria que lidar com essas realidades neste caso. Espero resultados, disse Rani balançando a cabeça. Não espero atrasos. Sei que você não gosta de ser forçado a manter seu acordo, mas não vou tolerar atrasos para aprovar um ponto. Pessoas morrem por causa da sua lentidão. Harine parecia ter levado um tapa. Certamente, disse ela. O Coramor não acha que não cumpriremos nosso acordo. O povo do mar era teimoso e orgulhoso, mais do que a maioria. Eles eram como uma raça inteira de Aes Sedai. Ele hesitou. Eu não deveria insultá-la assim, não porque estou frustrado com outras coisas. Não, ele disse finalmente. Não, eu não estou sugerindo isso. Diga-me, Harine. Você foi muito punida por sua parte em nosso acordo? Fui pendurada nua pelos tornozelos e amarrada até não poder mais gritar. Assim que as palavras saíram de sua boca, seus olhos se abriram em choque. Frequentemente, quando influenciados pela sua natureza taverém de Randy, as pessoas diziam coisas que não pretendiam admitir. Foi tão ruim? Randy disse, genuinamente surpreso. Não foi tão ruim quanto poderia ter sido. Mantenho minha posição como embaixadora para o meu clã. Mas era óbvio que ela havia perdido muito prestígio, ou incorrido em um grande tô, ou o que quer que o maldito povo do mar chamasse de honra. Mesmo quando não estava presente, causava dor e sofrimento. Fico feliz que você tenha voltado, ele se forçou a dizer. Nenhum sorriso, mas um tom mais suave. Isso era o melhor que ele podia fazer. Você me impressionou, Harine, com seu equilíbrio. Ela assentiu em agradecimento. Manteremos nosso acordo, Coramor. Não precisa temer. Algo mais o atingiu. Uma das perguntas originais que devia fazer a ela. Harine, gostaria de fazer uma pergunta um tanto delicada sobre o seu povo. Pode perguntar, ela disse cuidadosamente. Como o povo do mar trata os homens que podem canalizar? Ela hesitou. Isso não é assunto para o litoral saber. Anne encontrou seus olhos. Se você concordar em responder, responderei uma pergunta em troca. A melhor maneira de lidar com Zata Amieri não era forçar ou intimidar, mas oferecer trocas. Ela fez uma pausa. Se você me fizer 2 perguntas, disse ela, eu responderei. Vou lhe fazer uma pergunta, Harine, disse ele levantando o dedo. Mas prometo responder com a maior sinceridade possível. É um bom negócio e você sabe disso.
Estou com pouca paciência agora. Harine levou os dedos aos lábios. Está acordado, então, sob a luz. Combinado, disse Randy. Sob a luz. Minha pergunta? Os homens que podem canalizar têm uma escolha, disse Harine. Eles podem pular da proa do navio segurando uma pedra que também está amarrada às pernas, ou podem ser jogados em uma ilha deserta sem comida ou água. A segunda opção é considerada a mais vergonhosa, mas alguns poucos a aceitam para viver por mais um breve período de tempo. Não muito diferente do que seu próprio povo fazia em homens gentis, verdade seja dita. Saidin está limpo agora, ele disse a ela. Esta prática deve parar. Ela franziu os lábios olhando para ele. Seu homem falou sobre isso, Coramor. Alguns acham difícil de acreditar. É verdade, disse ele com firmeza. Eu não duvido que você acredite que seja assim. Hunt cerrou os dentes, forçando outra explosão de raiva, sua mão formando um punho. Ele havia limpado a mácula. Ele, Hunt Altor, havia realizado uma ação como não havia sido vista desde a Era das Lendas. E como era tratado? Com desconfiança e dúvida. A maioria assumia que ele estava ficando louco e, portanto, vendo uma limpeza que realmente não havia acontecido. Como mudar uma tradição, né? Os homens que podiam canalizar eram sempre suspeitos. No entanto, eles foram os únicos que puderam confirmar o que Randy disse. Ele imaginou alegria e admiração pela vitória, mas deveria ter pensado melhor. Embora os Aes Sedai homens já tenham sido tão respeitados quanto suas contrapartes femininas, isso foi há muito tempo. Os dias de Jorlin Corbezan haviam se perdido no tempo. Tudo o que as pessoas conseguiam lembrar agora era da ruptura. Eles odiavam os canalizadores masculinos. No entanto, ao seguir Randy, eles serviam a um. Eles não viam a contradição? Como ele poderia convencê-los de que não havia mais razão para assassinar homens que pudessem tocar o poder único? Ele precisava deles. Ora, pode haver outro Jorlin Corbezan entre os homens do povo do mar que se jogou no oceano. Ele congelou. Jorlin Corbezan havia sido um dos Aes Sedai mais talentosos antes da ruptura. Um homem que criara alguns dos mais incríveis Terangrial que Randy já vira. Só que Randy não os tinha visto. Essas eram memórias de Lewis Terry, não dele. As instalações de pesquisa de Jorlin incharam foram destruídas. O próprio homem foi morto pela reação do poder. Ah, Luz, pensou Randy com desespero. Estou me perdendo. Perdendo-me nele. A parte mais assustadora era que Randy não conseguia mais se obrigar a banir Lewis Terry. Lewis Terry conhecia uma maneira de selar a prisão, ainda que imperfeitamente, mas Randy não tinha ideia de como abordar a tarefa. A segurança do mundo poderia depender das memórias de um homem louco morto. Muitas das pessoas ao redor de Randy pareciam chocadas e os olhos de Harine estavam desconfortáveis e um pouco assustados. Randy estava resmungando consigo mesmo de novo, percebia, e interrompeu abruptamente. Eu aceito sua resposta, ele disse rigidamente. Qual é a sua pergunta sobre mim? Vou perguntar mais tarde, disse ela. Uma vez que eu tiver a chance de considerar. Como quiser. Ele se afastou, seguido por seu séquito de Aes Sedai, donzelas e criados. Os guardas itinerantes irão acompanhá-los até seu quarto e carregar sua bagagem. Havia uma verdadeira montanha disso. Flynn, comigo. O velho Ashaman saltou pelo portão, fazendo sinal para que o último dos carregadores trotasse de volta para as docas do outro lado. Ele deixou o portal se transformar em uma faixa de luz e desaparecer. Então correu atrás de Randy. Ele lançou um olhar e um sorriso para Corelli, que o havia ligado como seu guardião.
Peço desculpas por demorar tanto para voltar, Lorde Dragão. Flynn tinha um rosto de couro e apenas algumas mechas de cabelo na cabeça. Ele se parecia muito com alguns dos fazendeiros que Randy conhecera em Campo de Hammond, embora tivesse sido soldado durante a maior parte de sua vida. Flynn foi até Randy porque queria aprender a cura. Randy o transformou em uma arma. Você fez como ordenado, disse Randy caminhando de volta para o gramado. Ele queria culpar Harini pelos preconceitos do mundo inteiro, mas isso não era justo. Precisava de uma maneira melhor, uma maneira de fazer todo mundo ver. Nunca fui excepcional em fazer portões, comentou Flynn. Não como um Andral. Eu precisava... Flynn, disse Randy interrompendo. Chega. O Ashman corou. Peço desculpas, Milord Dragão. Ao lado, Corelli ria baixinho, dando um tapinha no ombro de Flynn. Não ligue para ele, Dahmer, disse ela com um sotaque murandiano cadenciado. Ele tem estado tão mal-humorado como uma tempestade de inverno durante toda a manhã. Randy olhou para ela, mas ela apenas sorriu bem-humorada. Independentemente do que as Aes Sedai pensassem sobre os homens que podiam canalizar em geral, aquelas que tomaram Ashman como guardiões pareciam protegê-los tanto quanto as mães de seus filhos. Ela havia se unido a um desses homens, mas isso não mudava o fato de que Flynn era um de seus homens. Um Ashman em primeiro lugar, guardião em segundo. O que você acha, Elsa? Disse Randy, virando-se de Corelli para as outras Aes Sedai. Sobre a mácula e o que Harini disse. A mulher de rosto redondo hesitou. Ela andava com as mãos nas costas, vestido verde escuro marcado apenas por bordados sutis. Utilitário para uma Aes Sedai. Se Milord Dragão diz que a mácula foi purificada, a mulher disse cuidadosamente, então certamente é impróprio expressar dúvidas ele, sobre ele onde os outros possam ouvir. Randy fez uma careta. Uma resposta de Aes Sedai, com certeza. Com juramento ou sem juramento, Elsa fez o que quis. Ah, nós duas estávamos lá em Shadar Logoth, disse Corelli, revirando os olhos. Vimos o que você fez, Randy. Além disso, posso sentir o poder masculino através do querido Dahmer aqui quando nos conectamos. Ele mudou. A mácula se foi, certo como a luz do sol, embora canalizar a metade masculina ainda pareça lutar um turbilhão de verão. Sim, disse Elsa. Mas seja como for, você deve perceber o quão difícil será para os outros acreditarem nisso, Lorde Dragão. Durante o tempo da loucura, levou décadas para algumas pessoas aceitarem que os homens da Aes Sedai estavam condenados a enlouquecer. Provavelmente levará mais tempo para eles superarem sua desconfiança, agora que ela está arraigada há tanto tempo. Randy cerrou os dentes. Ele havia chegado a uma pequena colina ao lado do acampamento, logo ao lado do baluarte. Continuou até o topo, seguido pelas Aes Sedai. Aqui, uma pequena plataforma de madeira era erguida, uma torre de fogo para lançar flechas sobre o baluarte. Randy parou no topo da colina, donzelas o cercando. Mal notou os soldados que o saudaram enquanto ele olhava para o acampamento saudaiano com suas linhas de tendas organizadas. E isso era tudo que ele deixaria para o mundo? A mácula limpa, mas homens ainda mortos ou exilados por algo que não podiam evitar? Ele ligou a maioria das nações a ele. No entanto, sabia muito bem que quanto mais apertado amarrava um fardo, mais nítida era a tensão das cordas quando eram cortadas. O que aconteceria quando ele morresse? Guerras e devastação para combinar com a ruptura? Ele não era capaz de ajudar na última vez, pois ele não foi capaz de ajudar da última vez, pois sua loucura e tristeza pela morte de Iliena o consumiram. Ele poderia evitar algo semelhante desta vez? Tinha escolha? Ele era Taverém. O padrão se curvava e se mudava ao redor dele. E, no entanto, aprendeu rapidamente uma coisa como rei. Quanto mais autoridade você ganha,
menos controles tem sobre sua vida. O dever era realmente mais pesado que uma montanha. Forçou sua mão tão frequentemente quanto as profecias. Ou ambos eram um e o mesmo. Dever e profecia. Sua natureza como Taverei em seu lugar na história. Ele poderia mudar sua vida. Poderia deixar o mundo melhor com sua morte, em vez de deixar nações com cicatrizes, dilaceradas e sangrando? Ele observou o acampamento, os homens se movendo em suas tarefas, os cavalos farejando o chão, procurando por trechas de grama de inverno que ainda não tivessem sido mastigados até a raiz. Embora Rand tivesse ordenado que o exército viajasse com pouca bagagem, ainda havia seguidores no acampamento. Mulheres para ajudar nas refeições e na lavanderia, ferreiros e ferradores para cuidar dos cavalos e do equipamento, meninos para entregar mensagens e treinar as armas. Saldaí era uma terra da fronteira e a batalha era um modo de vida para o seu povo. Acho que falta mencionar alguém, hein? Eu os invejo às vezes, Randy sussurrou. Milord? Flynn perguntou, aproximando-se dele. As pessoas do acampamento, disse Randy. Eles fazem o que mandam, trabalhando todos os dias sob ordens. Ordens estritas às vezes, mas ordens ou não. Essas pessoas são mais livres do que eu. Você, senhor? Flynn disse, esfregando o rosto de couro com um dedo velho. Você é o homem mais poderoso vivo. Você é Taverém. Até mesmo o padrão obedece à sua vontade, eu acho. Randy balançou a cabeça. Não funciona assim, Flynn. Aquelas pessoas lá fora, qualquer um deles poderia simplesmente ir embora. Fugir, se quisesse. Deixar a batalha para os outros. Conheci alguns saldaianos no meu tempo, meu senhor, disse Flynn. Perdoe-me, mas tenho dúvidas de que qualquer um deles faria isso. Mas eles poderiam, disse Randy. É possível. Apesar de todas as suas leis e juramentos, eles são livres. Parece que posso fazer o que desejo, mas estou amarrado com tanta força que os laços cortam minha carne. Meu poder e influência não têm sentido contra o destino. Minha liberdade é tudo apenas uma ilusão, Flynn. E então eu os invejo, às vezes. Flynn cruzou as mãos atrás das costas, obviamente sem saber como responder. Todos nós fazemos o que devemos. A voz de Moiraine do passado voltou à sua memória. Como o padrão decreta. Para alguns, há menos liberdade do que para outros. Não importa se escolhemos ou somos escolhidos. O que deve ser, deve ser. Ela tinha compreendido. Estou tentando, Moiraine, pensou. Farei o que deve ser feito. Milord Dragão, uma voz chamou. Hunt se virou na direção do som e viu um dos batedores de Bashir subindo a colina correndo. As donzelas permitiram cautelosamente que o jovem homem de cabelos escuros se aproximasse. Milord, disse o batedor saudando. Há Aiel nos arredores do acampamento. Vimos 2 deles rondando entre as árvores a cerca de 800 metros em costa abaixo. As donzelas imediatamente começaram a mexer as mãos, falando em sua língua clandestina. Língua secreta, acho. Alguns daqueles Aiel assinou para você, soldado? Randy perguntou secamente. Milord? O homem perguntou. Por que eles fariam isso? Eles são Aiel. Se você os viu, isso significa que eles queriam que você visse. E isso significa que eles são aliados, não inimigos. Informe Bashir que nos encontraremos com Huark e Bael em breve. É hora de proteger Arad e Doman. Ou talvez fosse hora de destruí-los. Às vezes, era difícil dizer a diferença. Berize falou. Os planos de Graendal. Diga-me novamente o que você sabe deles. A alta Aes Sedai, da Aja Verde como a própria Cadsuane, mantinha uma expressão severa, os braços cruzados sobre os seios, um pente de prata enfiado na lateral do cabelo preto. A mulher taraboniana era uma boa escolha para liderar o interrogatório.
Ou, pelo menos, ela era a melhor escolha que Kazuene tinha. Merise não demonstrou nenhum desconforto por estar tão perto de um dos seres mais temidos de toda a criação, e era implacável em seu questionamento. Ela tentou um pouco demais para provar o quão severa ela era. A maneira como ela mantinha o cabelo puxado para trás em seu coque com tanta força, por exemplo, ou a maneira como exibia seu Ashman guardião. O quarto ficava no segundo andar da mansão do Mani de Rand Altor. A parede externa feita de grossas toras de pinheiro redondas. As paredes internas de tábuas de madeira, todas manchadas de uma cor escura combinando. Esta câmara, já era de um quarto, estava quase esvaziada de quase todos os móveis. Não havia sequer um tapete no chão de madeira lixada. Na verdade, a única mobília agora era a cadeira robusta em que Kazuene se sentava. Kazuene tomou um gole de chá, projetando intencionalmente um ar de compostura. Isso era importante, especialmente se a pessoa não estivesse nem um pouco composta por dentro. No momento, por exemplo, Kazuene queria esmagar a xícara de chá entre as mãos, depois talvez passar uma hora ou mais pisando em cacos. Ela tomou outro gole. A fonte de sua frustração e o objeto de questionamento de Marise pairava no ar, mantida de cabeça para baixo por tramas de ar com os braços amarrados atrás das costas. A cativa tinha cabelos curtos e ondulados e a pele escura. Seu rosto combinava com o Kazuene em serenidade serena, apesar das circunstâncias. Usando um vestido marrom simples, a bainha presa em torno de suas pernas por uma trama de ar para evitar que obscurecesse seu rosto, mantida amarrada e protegida, a prisioneira de alguma forma parecia estar no controle. Merise parou na frente de sua prisioneira. Narishma encostado na parede, o único outro na sala. Kazuene não controlava ela mesma o questionamento. Ainda não. Deixar que a outra conduzisse o interrogatório funcionava a seu favor. Isso a deixava pensar e planejar. Fora da sala, Erian, Sarene e Nezune mantinham o escudo da prisioneira. 2 a mais do que normalmente eram considerados necessários. Não se arriscavam com os abandonados. Sua prisioneira era Semir Raj, um monstro que muitos pensavam ser simplesmente uma lenda. Kazuene não sabia quantas das histórias sobre a mulher eram verdadeiras. Ela sabia que Semir Raj não era facilmente intimidada, perturbada ou manipulada. E isso era um problema. Iremos? Merise perguntou. Minha pergunta. Você tem uma resposta? Semir Raj olhou para Merise com desprezo gelado em sua voz enquanto ela falava. Você sabe o que acontece com um homem quando seu sangue é substituído por outra coisa? Eu não. Ele morre, é claro, disse Semir Raj, cortando Merise com palavras como facas. Muitas vezes a morte acontece instantaneamente, e mortes rápidas pouco interessam. Com experimentos, descobri que algumas soluções podem substituir o sangue de forma mais eficaz, permitindo que o sujeito sobreviva por um curto período de tempo após a transfusão. Ela ficou em silêncio. Responda a pergunta, disse Merise. Ou você vai se enforcar pela janela novamente? A própria transfusão requer o uso do poder, é claro, disse Semir Raj novamente. Outros métodos não são rápidos o suficiente. Eu mesmo inventei o tecido. Acho que é a trama. Ele pode, repentina e instantaneamente, puxar o sangue de um corpo e depositá-lo em uma lixeira, enquanto ao mesmo tempo pega uma solução e a pressiona nas veias. Merise cerrou os dentes olhando para Narishman. O Ashman usava um casaco e calças pretas, como sempre, seus longos cabelos escuros em tranças tecidas com sinos nas pontas. Ele descansava contra a parede de toras.
Tinha um rosto de menino, mas exibia um crescente perigo. Talvez isso tenha vindo do treinamento com os outros guardiões de Marise. Talvez tenha vindo da associação com pessoas que colocariam um dos abandonados em questão. Meu aviso, disse Marise e começou novamente. Eu mantive um sujeito vivo por 1 hora inteira após a transfusão, disse Semirhage em um tom calmo e coloquial. Considero isso uma das minhas maiores vitórias. Ele estava com dor o tempo todo, é claro. Dor verdadeira. Agonia que ele podia sentir em todas as vezes do seu corpo, até as quase invisíveis em seu dedo. Eu não conheço outra maneira de trazer tanto sofrimento para todas as partes do corpo de uma só vez. Ela encontrou os olhos de Marise. Eu vou te mostrar a trama algum dia. Marise empalideceu ligeiramente. Com o chicote de sua mão, Kazumi teceu um escudo de ar ao redor da cabeça de Semirhage para bloqueá-la de ouvir. Então, teceu fogo e ar em 2 pequenas bolas de luz que ela colocou diretamente na frente dos olhos da abandonada. As luzes não eram brilhantes o suficiente para cegar ou danificar seus olhos, mas a impediriam de ver. Esse era um truque particular de Kazumi. Muitas irmãs pensariam em ensurdecer um cativo, mas deixá-los capazes de assistir. Nunca se sabia quem tinha aprendido a ler os lábios, e Kazumi tinha pouca inclinação para subestimar sua cativa atual. Marise olhou para Kazumi com um brilho de irritação nos olhos. Você estava perdendo o controle, disse Kazumi com firmeza, colocando o chá no chão ao lado da cadeira. Marise hesitou, então assentiu, parecendo realmente zangada. Provavelmente consigo mesma. Esta mulher. Nada funciona com ela, disse ela. Ela nunca muda o tom de voz, não importa o que façamos com ela. Cada punição que consigo pensar só cria mais ameaças. Cada uma mais horrível que a anterior. Ela cerrou os dentes novamente, cruzando os braços e respirando profundamente pelo nariz. Narishima se endireitou como se fosse caminhar até ela, mas ela acenou para que ele voltasse. Marise era apropriadamente firme com seus guardiões, embora ela atacasse qualquer um que tentasse mantê-los em seus lugares. Podemos dobrá-la, disse Kazumi. Podemos, Kazumi? É, claro que podemos. Ela é humana como qualquer outra pessoa. Verdade, disse Marise. Embora ela tenha vivido 3.000 anos. 3.000, Kazumi. Tecnicamente, não. Ela passou a maior parte do tempo presa, disse Kazumi com um tom desdenhoso. Séculos trancada na prisão do tenebroso, provavelmente em transe ou hibernação. Subtrai esses anos e ela não seria mais velha do que qualquer uma de nós. Uma visão bastante mais jovem do que alguns, eu imagino. Era um lembrete sutil de sua própria idade, algo raramente discutido entre as Aes Sedai. Toda a conversa sobre a idade era, de fato, um sinal de como as abandonadas incomodavam Marise. As Aes Sedai tinham prática em parecer calmas, mas havia uma razão para Kazumi ter mantido aqueles que mantinham o escudo fora da sala. Elas deram muito. Foldavam muito. A tradução ficou estranha. Mesmo a normalmente imperturbável Marise perdia o controle com muita frequência durante esses interrogatórios. É claro que Marise e as outras, como todas as mulheres na torre atualmente, ainda não eram o que uma Aes Sedai deveria ser. Essas Aes Sedai mais jovens eram autorizadas a crescer moles e fracas, propensas a brigas. Algumas se permitiram ser intimidadas a jurar fidelidade a Ranjal Thor. Às vezes, Kazumi desejava poder simplesmente mandá-las todas para a penitência por algumas décadas. Ou talvez fosse apenas a idade de Kazumi falando. Ela era velha e isso a tornava cada vez mais intolerante com tolices. Mais de 2 séculos atrás, ela jurou a si mesma que viveria para assistir à última batalha, não importasse quanto tempo levasse. Usar o poder único prolongava a vida de alguém, e ela descobriu que a determinação e a coragem
podiam prolongar ainda mais esses anos. Ela era uma das pessoas mais velhas vivas. Infelizmente, seus anos a ensinaram que nenhuma medida de planejamento ou determinação pode fazer a vida acontecer como você deseja. Isso não a impediu de ficar irritada quando isso não aconteceu. Alguém poderia pensar que os anos também a teriam ensinado a ter paciência, mas fizeram o contrário. Quanto mais velha ficava, menos inclinada ficava a esperar, pois sabia que não lhe restavam muitos anos. Qualquer um que afirmasse que a velhice lhe trouxera paciência estava mentindo ou ficando senil. Ela pode e será dobrada, repetiu Katsuen. Não vou permitir que uma pessoa que conhece tramas da Era das Lendas simplesmente dance até a execução. Vamos extrair cada fragmento de conhecimento do cérebro daquela mulher. Se tivermos que transformar algumas de suas próprias tramas criativas, usar algumas de suas próprias tramas criativas nela. O Adam, se ao menos o Milord Dragão nos deixasse usar nela. Merise disse, olhando para Semir Raj. Se alguma vez Katsuen se sentiu tentada a quebrar sua palavra, era a respeito disso. Colocar um Adam na mulher, mas não. Para forçar alguém a falar com um Adam, você tinha que provocar dor. Era o mesmo que tortura, e a autora a havia proibido. Semiraj fechou os olhos contra as luzes de Katsuen, mas ela estava mal composta, controlada. O que estava acontecendo na mente daquela mulher? Ela esperava por resgate? Ela pensou em forçá-las a executá-la para que ela pudesse evitar a verdadeira tortura? Realmente assumiu que seria capaz de escapar, então se vingar das Aes Sedai que a questionava? Provavelmente o último. E era difícil não sentir pelo menos uma pitada de apreensão. A mulher sabia coisas sobre o poder único que não haviam sobrevivido mesmo nas lendas. 3.000 anos era muito, muito tempo. Poderia Semir Raj romper um escudo de uma forma desconhecida? E se ela podia, por que já não tinha? Katsuen não se sentiria totalmente à vontade enquanto não conseguisse pôr as mãos naquele chá de raiz forte. Suas tramas. Você pode soltá-las, Katsuen, disse Merise levantando-se. Já me recompus. Receio que teremos que pendurá-la na janela por um tempo, como eu disse. Talvez possamos ameaçá-la com dor. Ela não pode saber das tolas exigências de Altor. Katsuen se inclinou para a frente, soltando as tramas que penduravam as luzes diante dos olhos da abandonada, mas sem tirar o escudo de ar que impedia de ouvir. Os olhos de Semiraj se abriram rapidamente. Então rapidamente encontraram Katsuen. Sim, ela sabia quem estava no comando. Os dois olhos fechados. Merise continuou a questionar, perguntando sobre Garandal. Altor pensou que a outra abandonada poderia estar em algum lugar em Arad Doman. Katsune estava muito mais interessado em outras questões, mas Garandal era um ponto de partida aceitável. Semiraj respondeu às perguntas de Merise com silêncio desta vez, e Katsune se pegou pensando em Altor. O menino resistiu ao seu ensino tão obstinadamente quanto Semiraj resistiu ao questionamento. Ah, verdade. Ele tinha aprendido algumas coisas menores, como tratá-la como uma medida de respeito, como pelo menos fingir civilidade. Mas nada mais. Katsuen odiava admitir o fracasso. Isso não era um fracasso, ainda não, mas ela estava perto. Aquele menino estava destinado a destruir o mundo, e talvez salvá-lo também. A primeira era inevitável, a segunda condicional. Ela poderia desejar que os dois estivessem invertidos, mas desejos eram tão úteis quanto moedas esculpidas em madeira. Você poderia pintá-las como quisesse, mas elas permaneceriam de madeira. Cerrou os dentes, tirando o menino da cabeça. Ela precisava vigiar Semir Raj. Cada vez que a mulher falava, poderia ser uma pista.
Semirhage devolveu o olhar, ignorando Merízia. Como você dobrava uma das mulheres mais poderosas que já existiu? Uma mulher que cometeu inúmeras atrocidades durante os dias de maravilha antes, até mesmo da libertação do Tenebroso. Encontrando aqueles olhos negros de ônix, Kazuene percebeu algo. A proibição de Altor de ferir Semirhage não tinha sentido. Eles não podiam quebrar esta mulher com dor. Semirhage era a grande torturadora dos abandonados. Uma mulher intrigada com morte e a agonia. Não, ela não se dobraria dessa forma, mesmo que os meios fossem permitidos. Com um calafrio olhando naqueles olhos, Kazuene pensou ter visto algo de si mesma na criatura. Idade, astúcia e falta de vontade de ceder. Isso então deixou uma pergunta para ela. Se recebesse a tarefa, como Kazuene faria para se dobrar? O conceito era tão perturbador que ela ficou aliviada quando Corelli interrompeu o interrogatório alguns momentos depois. O esguio e alegre murandiano era leal a Kazuene. Acho que é ela, não é? E estava de plantão vigiando Altor esta tarde. A palavra de Corelli de que Altor se encontraria em breve com seus chefes Aiel pôs fim ao interrogatório, e as 3 irmãs que mantinham o escudo entraram e rebocaram Semirhage para a sala onde a prenderiam e a amordaçariam com fluxos de ar. Kazuene observou-a abandonada a partir, carregadas em tramas de ar. Então balançou a cabeça. Semirhage tinha sido apenas a cena de abertura do dia. Era hora de lidar com o menino.